Shalom Aleichem, paz a todos. Estamos na nossa série do livro de Daniel. Estou aqui com um convidado especial, que é o meu amigo Ivan. Se apresenta aí, Ivan, pessoal. Shalom, irmãos. É um grande prazer estar aqui com o grande amigo Jonatas Tavares, né? Grande amigo lá do IABC, né? O Internato Adventista aqui de Goiás. E a gente estudou bastante tempo junto e é uma grande honra estar com vocês, né? Para a gente explanar um pouquinho da lição da Escola Sabatina, né? Então vamos lá, Ivan. Nós chegamos ao capítulo 3 de Daniel, onde é uma história bem conhecida, uma história que desde pequenos as crianças leem e escutam essa história, na verdade, onde Nabucodonosor fez uma imagem. O texto diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durã, na província da Babilônia. Então, é claro, aqui a referência a Daniel capítulo 2, onde ele faz agora uma imagem toda de ouro. Mas existem alguns elementos interessantes. O primeiro é o verbo usado aqui, que é hakim, em hebraico, que é levantou, e aparece ao longo aí do texto, aparece no verso 3 também, no verso 2, no verso 3, no verso 5, e assim por diante. Esse verbo, ele aparece lá no capítulo 2, 44, onde diz o seguinte: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará ou levantará um reino que será jamais destruído. Este reino não passará a outro, ele esmiuçará e consumirá todos esses reis, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então esse verbo ele aparece quando diz que Deus vai levantar um reino que permanecerá para sempre. Ele aparece aqui na estátua. E a ideia é a seguinte: Nabucodonosor está, em outras palavras, dizendo que o seu reino vai substituir o reino de Deus. E outro fato que a gente percebe isso é que ele faz uma estátua toda de ouro. A estátua de Nabucodonosor, que ele teve o sonho, era toda de ouro? Sim, ele quis, na visão, Daniel explicou para ele que a parte da cabeça seria de ouro, né? Sim, o resto eram outros E metais. outros metais. Sim. E aí, nessa presunção de querer que o reino dele, de Nabucodonosor, durasse assim como Hitler, né? 1000 anos ou o reino para sempre, ele fez toda a estátua de ouro para dizer assim: não, o meu reino vai durar para sempre. Sim. E Daniel me deu aquela visão lá, mas não vai ser assim, vai ser o meu reino, Babilônia vai reinar para sempre. E tem um outro fato interessante, como comenta Stefanovich no seu livro, que acharam alguns achados arqueológicos, um tablete, um cilindro na verdade, dizendo que houve uma revolta em Babilônia, e os estudiosos acreditam que seja mais ou menos na época aqui do capítulo 3, onde essa revolta, o próprio Nabucodonosor matou um monte de pessoas. Então tem esse ambiente também, um ambiente onde existem alguns que estão contra Nabucodonosor. É por isso que ele faz essa imagem também, para assegurar a lealdade dos seus súditos, dos governantes ali, para com o rei, para com o reino da Babilônia. Então é por isso que o texto ele é até maçante, né? Ele vai repetir ali, né, os instrumentos e tal, uma lista enorme de instrumentos, e depois desses instrumentos tocarem, todos têm que se adorar, têm que prostrar, né, com o rosto em terra diante dessa estátua. Como comenta Ducan, essa adoração não é adoração livre, ela é baseada em algo automático, né? É baseada não na sua convicção, mas baseada na lealdade que é exigida com o rei. Outra coisa interessante aqui, Ivan, é que fala que a imagem ou a estátua, primeiro que a imagem, essa palavra é tselem, que aparece lá em Gênesis 1, 26 e 27, ela tinha 60 côvados de altura. Nós utilizamos um sistema decimal, mas na Babilônia se usava o sistema sexagesimal. O que é isso? Nós usamos também em horas o sistema sexagesimal. Uma hora tem 60 minutos e assim por diante. Então o número 6, 60, era muito importante. E também na questão das divindades babilônicas, onde o 6 representa o homem. No sexto dia Deus criou o ser humano. Então é o ser humano sem Deus. Por isso que na Bíblia o 7 também é muito importante. E no Apocalipse, né, irmão? Sim, a gente tem referência no Apocalipse do número 666, né, o 666,
do símbolo da besta, né? Que também equivale a esse número babilônico, né? Porque o 6 é número de homem, né? E ligado à idolatria, nesse sentido também, né? Sim, com Por isso que o apóstolo João usou essa referência de 666, né? Não dá para encaixar um 666 como antigamente se encaixava lá para o vicário, filho de Dei. Não dá para encaixar porque você pode colocar um monte de coisa ali, para gematria. Você pode colocar Nero também, indo para o hebraico, e até outros nomes, né, ali também. Enfim, voltando aqui, um outro aspecto também importante que, como comenta Ducan, é que a planície de Duran fizeram achados arqueológicos e que ela seria na mesma região de Babel. Então a ligação com o texto de Babel aqui, lá em Babel também é algo construído. E a mesma palavra que inicia o texto, que é a palavra bigar, lá em Gênesis 11, inicia aqui também no texto de Daniel capítulo 3. Então há essa relação com Babel e há também a temática da adoração, porque lá, como comenta o próprio autor da lição, Elias Brasil, no seu livro, de que ele comenta em outro livro no caso, mas a Torre de Babel era um zigurate, então estava relacionado também à adoração. O zigurate era uma torre-templo. Mas ok, o texto aqui também vai indicar para o caminho religioso a partir do uso da palavra Hanukkah, que aparece no verso 2, né, consagração, para que todos viessem à consagração. Então essa palavra ela é muito importante no texto bíblico, porque ela aparece para a consagração do templo, ela aparece para a consagração do altar de sacrifício, para a consagração do santuário, e ela é usada aqui. Inclusive tem uma festa também judaica que é chamada de Hanukkah, a festa no contexto aí que surgiu no contexto intertestamentário, quando eles relacionado à revolta lá nesse período. Então essa palavra ela é importante, ela tem um aspecto religioso, ou seja, aquela convocação não era só política, era também religiosa. Jonas, que no livro de Apocalipse há um paralelo sobre a história dos 3 hebreus da fornalha, né? Porque a gente vê que vai haver um dia de provação e também de adoração, porque a questão central na lição que estamos estudando essa semana é a adoração. A quem você vai adorar? A Deus ou ao inimigo? E no caso ali, os 3 amigos de Daniel fizeram a firme decisão de estar ao lado de Cristo, né? E no final dos tempos, o poder da besta vai fazer com que todos também se curvem diante dela, né? Mas os verdadeiros fiéis, né, aqueles que estão ligados a Cristo, não vão se sujeitar ao domínio da besta e do seu poder. Até porque a gente tem que entender o livro do Apocalipse linkado com o livro de Daniel. Sim. Né? E é interessante que os 3 ficam em pé. Eles não adoram a estátua, evidentemente. E aí tem alguns aspectos interessantes. O primeiro é que eles são acusados pelos inimigos. Eles percebem 3 judeus em pé. Mas espera aí, todos não estão prostrados, não estão ajoelhados? Como é que eles viram? Possivelmente eram pessoas influentes, muito influentes, do grupo de elite da Nabucodonosor, que não precisavam passar por essa prova. E estavam ali em pé na frente e perceberam os 3 amigos de Daniel em pé, e aí acusaram, foram lá no rei e contaram para ele. E o interessante é que a palavra usada aqui, Ivan, acusar, literalmente é comer os pedaços da carne do corpo, é o canibalismo. Então, falar mal de alguém é desejar, a psicologia da acusação é desejar a morte da outra pessoa. Mas o Nabucodonosor dá mais uma chance para que eles se prostrem, para que eles adorem a imagem, e eles adoram a imagem. O que acontece, Ivan? Então, depois que houve ali, todos se ajoelharam, e ali os 3 jovens decidiram firmemente não se ajoelhar. Naquela hora o rei ficou furioso e mandou jogá-los na fornalha ardente. É interessante que aparecem 2 palavras aqui, diz que ele ficou irado e furioso. Sim. Então a ideia é que ele saiu da casinha, né? Ele surtou. E o que ele fez com os 3 amigos de Daniel? Sim, jogou na fornalha, né? Mandou aquecer ela, né? 7 vezes mais. Principalmente uma hipérbole aqui para dizer que ele aqueceu ao máximo, né? E é interessante que a lição comenta que
o formato dessa fornalha, na parte superior, né, havia uma abertura que se jogava essas pessoas. E embaixo havia uma outra abertura que de longe o rei dava para ver ali as pessoas se queimando. Né? Mas o interessante, Jonas, depois que esses jovens caíram na fornalha, apareceu um quarto ser, né, celestial que estava ali andando com eles, né, junto. E o rei de longe viu, falou assim, não foram 3 que nós jogamos? Eu estou vendo um semelhante ao Filho dos Deuses ali. Sim, com certeza. A tradição judaica ela vai dizer que é um anjo, mas nós acreditamos que o próprio Cristo estava ali, né? O anjo do Senhor, ao longo do Antigo Testamento, é identificado Deus, como, né? como sendo Cristo Jesus, né? Pré-encarnado. Mas é interessante também, um ponto que a gente está esquecendo, que é quando a resposta deles para Nabucodonosor, né? Onde eles falam assim, ó, se o nosso Deus é quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então é interessante como aqui o resumo é a soberania de Deus, né? Se Deus quiser, Deus faz aquilo que Ele quiser. E não é porque eu não vou adorá-lo para receber alguma coisa em troca dele, né? Isso é interessante. Está bem claro na cabeça deles isso, né? E depois o texto termina dizendo que Nabucodonosor ele mandou que os amigos de Daniel saíssem da fornalha. E o texto diz que Nabucodonosor se espantou e levantou depressa. E disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, né? E aqui no verso 27, ele ajuntou todos agora e ele emite um decreto. E esse decreto, começa o texto com um decreto, um decreto para que todos adorassem a imagem. Agora termina com um decreto também. Só que o decreto é para adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o texto vai dizer o seguinte: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Foi encontrado um prisma chamado de prisma de Istambul, porque está no Museu de Istambul, onde encontram os líderes de Babilônia. Um deles chamado de Hananu, possivelmente era Ananias, chefe dos mercadores reais, Mushalim e Marduk, possivelmente Misael, supervisor das minas escravas, Adinabu, Abednego, secretário do príncipe herdeiro. E é interessante como lá em Jeremias, capítulo 52, versos 31 a 33, o filho Evil-Merodach, de Nabucodonosor, ele liberta Joaquim, o rei de Judá, coloca ele em destaque ali no lugar de honra. Então, possivelmente, ele recebeu influência aí de Abednego. E o texto vai terminar dizendo que tanto Mesaque, Sadraque e Abednego prosperaram no reino da Babilônia. Agora, Ivan, o que a gente aprende dessa história? Então, a aplicação espiritual desse relato para nós é o seguinte: assim como aqueles 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, foram fiéis aos seus princípios, né? Mesmo passando uma grande provação ali, nós também, jovens ou adultos, todos podemos aprender com eles, ser fiel nos pequenos detalhes da nossa vida. Né? Ou seja, no dia a dia do nosso cotidiano, há pequenas provas que a gente passa, não como eles lá, talvez naquele dia, pela grande prova, mas pequenas, né? Que se a gente estiver alicerçado com o Senhor, com Deus, a gente consegue passar por elas, né? Pelas tentações também. Porque hoje os deuses de hoje são, os deuses atuais são a moda, né? Sexo, luxúria, né? São outros ídolos, né? Isso, consumismo, tecnologia, são os novos ídolos, né? Do século XXI, que muitas vezes está tomando o tempo de muitos cristãos, né? Muitos cristãos estão se prostrando diante desses ídolos. Talvez não prostre diante de uma imagem, mas diante desses ídolos invisíveis, né? Que são chamados deuses americanos, né? Como diz uma série, né? E muitos estão atrás dessas coisas, mas nós devemos aprender com o exemplo daqueles 3 jovens judeus lá, a ser fiéis nos princípios, mesmo em face, né? De provações pequenas ou grandes. Né? Sim, e eles não têm assim, aquela coisa, eu vou servir a Deus para receber algo em troca. Ele fala assim, se Deus quiser livrar, Ele vai nos livrar. Se não, eu vou continuar sendo fiel a Ele. Né? Sim. Então é isso, pessoal. Continue acompanhando a série sobre o livro de Daniel. Agradeço a presença do meu amigo Muito Ivan. obrigado. Foi um prazer estar com você aqui nessas férias, né? Para estar explanando um pouquinho da lição aí nos seus vídeos. Aí. É isso aí, Ivan. Valeu. Tamo junto. E curta o vídeo, compartilhe com seus amigos também. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Shalom a todos.